Quer começar no crochê, mas não sabe por onde? Então você caiu no vídeo certo. Eu sou a Sá, eu tenho uma marca de moda handmade, produzo bolsas de crochê, na verdade a minha especialidade é no crochê em bolsas. Então a gente vai começar aqui nesse vídeo, tanto desde o comecinho, para quem tá do absoluto zero, que não sabe nada, quais são os materiais essenciais. E fica nesse vídeo porque a gente vai fazer a sua primeira bolsa de crochê juntas. Vamos lá? Então, começando pelo item mais importante depois das linhas, que são as nossas agulhas. Eu separei aqui alguns modelos para mostrar para vocês. Eu amo essa daqui. Ela é mais grossinha. Eu uso para fio de malha e para fios mais grossos também. Tem as mais fininhas, tudo vai depender de qual linha você vai escolher para começar. Eu vou mostrar algumas linhas aqui para vocês também. Essas que tem aqui o cabo emborrachado facilita muito também na ergonomia, para não machucar a mão, dependendo do trabalho que você estiver fazendo. Não precisa comprar todas. Geralmente, no fio já vem indicando qual é o tamanho de linha que você tem que comprar. Eu vou mostrar para vocês. É importante também ter os marcadores, é bem baratinho para comprar um saquinho, pra gente não se perder onde começa, onde termina a carreira, quantos pontos a gente fez. É bem legal de ter para fazer as suas receitas. Separei alguns fios aqui para mostrar para vocês. O meu favorito sempre é o fio de malha. Esse aqui é da Trapilo, da Círculo. É um fio de malha ecológico e, como eu disse para vocês, sempre no rótulo aqui na parte de trás, tem sempre uma parte que fica indicando ali qual que é o tamanho de agulha ideal para usar com essa linha. No caso, esse é de 8 a 12 milímetros e também tem a opção de usar a agulha de tricô. Então, esse desenho de cima é a agulha de crochê e esse desenho de baixo para a agulha de tricô. E aí vai depender do trabalho que você vai fazer. Essa linha aqui é bem para iniciante, é a linha Mollet também. Ela não chega a ser tão fina, eu nem indico que vocês usem linhas muito finas nesse início, até para aprender os pontos e os trabalhos. A linha fina, ela enrosca bastante, ela é mais difícil para quem tá começando. Então, esse fio Mollet eu indico bastante, dá pra você fazer vários projetos. Por exemplo, um projeto que eu já ensinei aqui no canal é a fazer esses porta-copos de flor, que dá pra você aprender todos os pontos básicos, tá lá no canal. Dá pra fazer em várias cores usando esse fio Mollet, e ele é bem em conta também de comprar. Um que eu tô testando... Esse aqui eu tô testando, que é o fio Mohair, acho que é assim que se fala, que ele parece uma lãzinha, ele é bem fofinho. E agora que tá chegando o inverno, eu tô tentando fazer alguns testes pra produzir meus próprios tricôs. Ó, eu vou mostrar pra vocês esse pedacinho aqui que eu fiz. Ele fica bem fofinho mesmo, eu fiz um pedacinho pra poder testar, mas a ideia é virar um tricô e eu vou gravar aqui pro canal também. Agora, um fio bem grosso que eu vou mostrar pra vocês é o fio Nostalgia. Ele é um chenille, tá? Sempre que tá assim bem fofinho, geralmente é chenille ou veludo. Esse daqui, ó, ele pede pra usar uma agulha bem grande, 8 ou 9, tá? Mas eu uso até maior, porque, por exemplo, ó, essa aqui que é a maior que eu tenho. Até pra poder pegar ele é um pouco complicado. Esse fio aqui, o legal é que dá pra... Você não precisa de agulha se você não quiser. Você pode fazer o tricô com os dedos mesmo, que dá super certo. Vou mostrar uma bolsa pra vocês que eu fiz com ela. Ó, essa bolsa aqui eu fiz usando esse fio Nostalgia, tá vendo? Ele é todo trançado, só que eu fiz todo esse trabalho usando apenas os dedos, não precisou de agulha. Se vocês quiserem o tutorial dessa bolsa, comenta aí que eu trago pra vocês. Então, como vocês viram, é bem fácil de iniciar no crochê com uma agulha, marcadores e um fio, você já começa. Então, agora eu vou mostrar pra vocês quais são os pontos básicos para iniciar no crochê e eu vou usar o fio de malha para depois a gente conseguir fazer a nossa bolsa. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é a fazer o nó. A gente vai pegar o nosso fio, vamos colocar nessa posição, como se fosse um laço, e a gente vai passar esse daqui por dentro, aqui assim, e puxar. Ele vai fazer esse nó. Aí, agora é só a gente puxar esse lado aqui de volta, pra gente deixar do tamanho ideal pra colocar a nossa agulha dentro.
Então, aqui você já aprendeu o seu primeiro nó. Agora, a gente vai aprender a fazer correntinhas. Todo o trabalho a gente começa produzindo com correntinhas, então é bem importante de você aprender. Eu tô usando uma agulha número 7 milímetros para esse tamanho aqui de fio de malha. Então, a gente vai fazer o seguinte: segura aqui nesse fio, esse outro você vai apoiar, você vai passar por trás da sua agulha assim, você vai virar a sua agulha nessa posição para poder puxar o fio por dentro desse buraco que a gente acabou de fazer o nosso nó. E aqui vai virar a nossa primeira correntinha. Vamos mais uma vez? Então, segura aqui, apoia com esse outro, passa por trás, vira a nossa agulha para puxar aqui por dentro, formando nossa segunda correntinha. E assim por diante. Agora, você já aprendeu a produzir correntinhas, você vai fazer do tamanho que você quiser o seu trabalho. Produzida a nossa correntinha, você vai aprender agora o ponto baixo. Com esse ponto baixo, você vai conseguir fazer qualquer projeto. Para a maioria dos projetos, a gente usa o ponto básico de ponto baixo. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa agulha, vai passar por dentro aqui dessa primeira correntinha. A gente vai pegar a nossa linha, vai passar aqui por cima da nossa agulha, vai virar a agulha e puxar esse fio por dentro aqui da correntinha. Vai formar assim, ó, 2 loopings de correntinha dentro da nossa agulha. A gente vai pegar esse fio, passar por cima aqui da agulha de novo, vira ela e passa aqui por dentro dos dois desta forma. Esse aqui vai ser o nosso ponto baixo. E a gente vai seguir conforme cada correntinha para poder fazer a nossa carreira. Então, vamos mais uma vez? Vamos pegar a nossa agulha, passar por dentro dessa correntinha, assim. A gente pega o nosso fio, passa por cima da agulha e puxa o fio por dentro da correntinha, formando 2 loopings. A gente passa de novo o fio aqui por cima, inclusive isso a gente chama de dar uma laçada, então eu sempre falo nos meus vídeos, vamos dar uma laçada. Depois, a gente passa por dentro desses dois. Opa, aqui deu uma, foi. E esse é o nosso segundo ponto baixo. E agora, é só a gente continuar. Então, passa a agulha por dentro da correntinha, dá uma laçada, como eu expliquei, formando 2 loopings, dá mais uma laçada e passa aqui por dentro, fazendo o nosso terceiro ponto baixo. E olha como ele vai ficando bonitinho já, que vai ser essencial para a gente poder fazer a nossa primeira bolsa. Eu pensei da gente produzir essa bolsa, que já vai ser o suficiente, com os pontos básicos que você já conhece. Ela tem uma alça bem grande e eu produzi com 2 cores de fio de malha. Aqui eu separei 2 cores de fio de malha, o roxo e o rosa. E para produzir uma peça com 2 cores, você só precisa juntar esses 2 fios para fazer o seu trabalho. Então, eu vou pegar aqui, ó, os 2 fios juntos, vou fazer o nó, como eu expliquei pra vocês, formando o lacinho, passando aqui por trás e puxando. Vou pegar uma agulha maior, essa aqui é a de 10 milímetros, porque são 2 fios juntos. Vou puxar e vou começar dando as laçadas para poder fazer as minhas correntinhas desta forma, como eu expliquei, passando aqui por dentro. Assim. Fiz as 10 correntinhas e agora eu vou começar minha primeira carreira de ponto baixo. Então, vou fazer igual eu ensinei pra vocês. Passa a agulha, dá uma laçada, passa por dentro formando 2 loopings, dá uma laçada e passa por dentro formando o ponto baixo. Vou continuar fazendo isso até o final da minha primeira carreira. Chegando aqui no final, no último ponto, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro. Dentro do mesmo ponto, eu vou fazer o segundo. E dentro dele ainda eu vou fazer o terceiro. A gente precisa fazer isso para ele poder criar essa voltinha aqui, pra gente continuar nossa carreira de ponto baixo aqui do outro lado. Então, agora a gente vem no próximo ponto
e continua a nossa carreira de ponto baixo. Chegando aqui no último ponto do outro lado, a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, no primeiro lado, a gente faz 3 dentro do mesmo ponto, e nesse lado a gente faz 2 assim. Agora, a gente vai continuar fazendo ponto baixo em volta dele tudo, pra ir subindo e formando a nossa bolsa mesmo. Então, vou vir aqui no próximo, na próxima correntinha, fazer um ponto baixo. E agora é só continuar. Tá vendo que ela já tá formando uma curvinha? Só que aqui é a parte de dentro, né? Então, você pode já ir virando ela assim, pra ela já ir ficando aqui da parte certa, né? A parte de fora, que é com o nó desse jeitinho aqui, os pontos baixos aparecendo. E aí, você continua. E é só continuar fazendo ponto baixo em volta dele todo mesmo. Ó, ela já tá se formando bem bonitinha. Então, eu vou continuar fazendo aqui as carreiras de ponto baixo até ela ficar do tamanho que a gente quer. Vou até contar essa bolsa aqui que a gente tá fazendo, né? Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, eu vou fazer as 7 carreiras e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer as alças. Cheguei no último ponto, gente. Deu bem mais do que 7 carreiras que a gente tinha contado aqui. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque depende da espessura da linha, tá? Então, eu vou deixar as medidas aí na descrição pra você poder conferir em casa. Agora, a gente vai fazer nossa alça. Então, terminada aqui as nossas carreiras, a gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui na lateral, a partir aqui da lateral, a gente vai fazer um baixíssimo, passando a agulha, puxando, formando 2 loopings e passa de novo. Agora, a gente vai subir com correntinhas pra poder fazer a nossa alça. Então, é bem fácil, só ir subindo as correntinhas, assim, pra ir fazendo a nossa alça. O tamanho vai depender muito do que você quer. Se você quer que ela seja de ombro, se você quer que ela seja transversal. Aí, você tem que ir medindo, porque também depende da espessura do fio. E aí, você vai medindo com uma fita métrica, com uma régua, até ela ficar do tamanho que você quer. Não esquece que, como é um fio de malha, ele estica. Então, você tem que considerar isso também e segurar ela direitinho pra ver até onde ela vai esticar, pra ficar exatamente do tamanho que você quer. Aqui eu acho que já tá um tamanho bom de alça, considerando que ela estica. E vou mostrar pra vocês como que a gente vai juntar essa alça aqui na lateral. Então, pra juntar essa alça aqui na lateral, a gente vai tirar aqui a nossa agulha. A gente vai passar ela aqui por dentro, assim. E aí, a gente vai puxar esse fio pra cá, a nossa alça aqui por dentro, assim. Deixa eu virar aqui a bolsa pra mostrar como vai ficar. Ó, ela vai ficar assim por dentro. Aí, é só a gente apertar bem aqui pra não escapar. E aí, a gente passa aqui o nosso fio de novo. Aí, a gente pode cortar já. O meu, no caso, já tava no final dos 2 fios, então nem vou precisar cortar. Acabou um pouquinho antes e deu certinho. E aí, você puxa bem pra fazer bem um nó. E depois esconde o que sobrou de fio aqui por dentro da bolsa. Você consegue ir passando por dentro de cada ponto esse fio, para que ela fique bem firme e também que não fique aparecendo assim. Ou, que eu também gosto de fazer, é até deixar a amostra mesmo, passando por aqui por fora, assim, de novo. Aí, eu corto para ficar mais ou menos no mesmo tamanho. E aí, eu gosto também quando fica, tipo, um detalhezinho, né? Aparecendo aqui de lado, assim. Fica super fofo. Igual essa daqui também, que eu deixei aqui alguns pedaços aparecendo. Fica super fofa. E o resultado final dela ficou assim, eu achei que ficou lindíssima, gostei bastante, mas me conta aí você em casa se você conseguiu fazer, se foi fácil, se foi difícil. Já se inscreve no canal para mais tutoriais, comenta qual próxima peça que você quer aprender que eu trago aqui para vocês.
Um beijo e até o próximo vídeo.